10h15, de volta aqui com o CBN Campinas para lembrar que essa semana tiveram algumas medidas de atenção diante de efeitos da estiagem pela falta de chuva dos últimos meses, impactando na qualidade, na quantidade de água dos rios da nossa região, né, Felipe? É isso. Está em vigor um protocolo de escassez hídrica declarado pela Agência de Águas do Estado de São Paulo, que vale para duas bacias estratégicas no abastecimento de parte do estado: a bacia hidrográfica do Alto Tietê e a do Rio Piracicaba. E o Cantareira entra em restrição também em outubro. Na prática, isso representa a diminuição da retirada de água para a bacia também do Alto Tietê. Nós vamos conversar com o coordenador de projetos do consórcio PCJ, o Aguinaldo Brito Júnior, para entender exatamente os impactos disso para a nossa região especificamente e para o nosso dia a dia. Seja bem-vindo, Aguinaldo. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar falando com vocês. Bom dia. Aguinaldo, a gente vem acompanhando esse monitoramento, né, feito pelo consórcio PCJ. A gente conversou algumas vezes com o Francisco a respeito do risco ou não desse cenário que a gente está vivendo hoje, né? E não tinha essa percepção, né, do começo do ano até ali o mês de junho, julho. O que mudou, né? E quais as consequências que a gente tem enfrentado a partir de agora? Então, na realidade, nós viemos realmente de um fim de ano com muitas chuvas, né? Chuvas bem acima da média, que deram, inclusive, algum pulmão, digamos assim, para as reservas de água, principalmente do Cantareira. Então, nós viemos de um período muito positivo. Porém, entramos em 2025 já com tendências de redução bem fortes, né? Nós tivemos, no âmbito das bacias PCJ como um todo, em média, todos os meses com chuva muito abaixo, com exceção do mês de abril. Isso varia um pouco de ponto a ponto, mas de uma forma geral, assim, com exceção do mês de abril, as chuvas sempre abaixo da média. E o consórcio PCJ, desde nessa época mesmo, lá por abril, já começou a informar os municípios, né, para que se atentassem à possibilidade de nós termos uma outra grande estiagem. De fato, nós tivemos, então, chuvas muito abaixo, né? E nesse momento nós temos essa situação do Cantareira entrando nessa nova faixa e desse protocolo que foi lançado. De momento, nós precisamos tomar medidas de contenção realmente. Eu acho que esse próprio protocolo é uma medida que o Estado está tomando, dando condições aí para que sejam tomadas medidas mais cautelares, né? E a população, de uma forma geral, também precisa tomar cuidado nesse momento, economizando o máximo que puder de água. Alguns municípios, inclusive, vêm reforçando isso, né? Não declarando uma situação, digamos, de racionamento, né? Embora alguns municípios a gente perceba que, sim, a população já está sentindo falta d'água. A gente até busca entender se é uma questão realmente da baixa dos reservatórios ou uma questão mesmo de distribuição desse recurso. Sim, é claro que cada município vai ter uma condição específica de enfrentamento. Vai ter um município que está mais preparado, outro que está um pouco menos preparado, mas na prática o que acontece? Por exemplo, o Cantareira mudar de faixa, como vocês mesmos citaram agora há pouco e foi muito bem dito, isso implica a redução da retirada de água para o Alto Tietê. Do ponto de vista das bacias PCJ, não há uma modificação. Essa medida de reduzir a retirada para o Alto Tietê é justamente para preservar as vazões mínimas ao PCJ. Ou seja, a situação que se tinha de garantia do suprimento pelo Cantareira para o PCJ, ela segue. Para os municípios que dependem direto ou indiretamente do PCJ, a situação continua. Vale o alerta que, muito embora essas vazões elas continuem, obviamente a reserva do Cantareira está reduzindo. Então é uma questão de consciência e de medidas de diminuição de uso. Por isso, inclusive, que foi por isso que está valendo agora esse protocolo, né, para possíveis decretos de escassez hídricos que podem vir pela frente. Então, pode sim chegar a ter a falta d'água exatamente porque os municípios têm esse limite de captação de água. Bem, os limites dependem de cada município. O que se garante é um limite mínimo nos rios dentro do PCJ que provém do Cantareira. Essa é uma situação que é garantida e que continua.
certo? Claro que se o Cantareira volta, continua baixando, a situação vai ficando cada vez mais difícil. Tem ainda uma outra faixa, né, que pode evoluir, mas o que a gente espera é que a chuva naturalmente venha a aumentar agora com o final do ano. Nós já tivemos uma boa melhora no mês de setembro, choveu aproximadamente 80% do que era esperado para o mês. Isso é um cenário positivo e a tendência agora é que as precipitações aumentem, tendências históricas, eu digo, né? Normalmente a gente está entrando num período agora que é o período úmido, que normalmente as chuvas vêm com maior intensidade, e as chuvas, elas acontecendo como elas devem ou um pouco acima, dá uma tranquilidade bem maior, principalmente para o ano que vem. E digamos, pelo monitoramento, há algum ponto mais sensível que vocês observam, né, em relação à vazão, por exemplo, do rio Atibaia? Como é que está a situação? Então, com as chuvas que nós tivemos no início dessa semana, os rios, de forma geral, eles responderam muito bem, as vazões aumentaram bastante, porém foi um evento muito pontual, né? Aconteceu um dia só, nós ainda temos reflexo dessa chuva, as vazões seguem acima da média, por exemplo, nesse momento, passando por Campinas, mas já reduziram bastante em relação ao impacto inicial ali da chuva. Então, é por isso que é importante que as chuvas elas aconteçam como é esperado que aconteça nesse período e não de forma tão pontual como foi. Sempre benéfico a gente ter chuva, né, do ponto de vista de abastecimento hídrico, mas é interessante que isso siga de forma distribuída. Sim, e aí existe essa comunicação dos comitês com a SP Águas também para todos estarem alinhados, né, das medidas e desse repasse de informações para os municípios. Exatamente, isso é um monitoramento que acontece o tempo todo, né, e é um canal de comunicações realmente que visa trazer a informação local para um órgão que já tem uma abrangência estadual para que essa gestão possa ser feita da melhor forma possível e que não falte para ninguém. E nesse momento, então, é isso, diálogo com as prefeituras e pedidos de consumo mais racional mesmo. Exatamente, porque, como eu disse, as vazões nesse momento elas estão garantidas em âmbito do sistema Cantareira para o PCJ. Precisamos contar com as chuvas, né, para que as reservas do Cantareira não continuem baixando e possam começar a se recuperar, como é tendência histórica que aconteça nesse período, a partir de setembro. Mas até que isso aconteça, a gente precisa dobrar a atenção, pensando inclusive no ano seguinte. Exato. E nos investimentos que estão previstos, né? A gente falou recentemente da distribuição de recursos, né, para alguns municípios, para melhorar também a sua estrutura, né, de saneamento, inclusive. Sim, é muito importante. Nesse contexto, barragens regionais, barragens locais, principalmente para os municípios que estão fora da abrangência do Cantareira, investimentos em perdas, melhorias de eficiência. Nesse momento, cada gota conta, né? Quanto maior a sua resiliência hídrica, melhor você está para responder aos impactos das estiagens que têm acontecido. Aguinaldo Brito Júnior, coordenador de projetos do consórcio PCJ, muito obrigada por trazer esses esclarecimentos, tirar também as nossas dúvidas. Disponha. Até uma próxima, Aguinaldo. 10h24. CBN Campinas. Oferecimento Recap.